Hoje recebemos o Dr. Leonardo Mello, um dos grandes nomes do cenário brasileiro que entende muito sobre o comportamento social nas grandes empresas. Ele é responsável pela TIC Empresas dentro do CETIC, um grande amigo e responsável também pelas melhores indicações de comidas mineiras. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, João. Prazer estar aqui. E, vamos lá, Vamos conversar. Leonardo, como é que você foi parar nessa área de analisar a tecnologia nas empresas? Na minha graduação, eu tive contato com uma área bem obscura da sociologia e me atraiu aquilo porque ninguém gostava e era meio difícil, que uma área chamada Sociologia das Organizações. É muito vinculado com a sociologia americana também, né, europeia, mas muito americana, assim. E uma das coisas que você, estuda, dentro dessa área é processos de empresas, processos de organizações como um todo, mas também de empresas, sobretudo de empresas. Tem muitos estudos sobre como que tecnologias entram dentro das empresas. E o que te chamou a atenção nesses últimos anos, né? Eu conheço a sua linha de pesquisa há uma década, pelo menos, né? Sim. Já li seu doutorado, recomendo também a todos. O que te chamou sobre a adoção, algo curioso, um fato curioso, sobre a adoção da tecnologia nas empresas aqui no Brasil? Eu acho que a gente sempre tem essa questão de estar correndo atrás, né? E talvez hoje as coisas sejam um pouco mais rápidas, mas os desafios são os mesmos. Se você pensar, por exemplo, sobre a indústria, né? A indústria brasileira hoje é conhecida por um dos casos mais interessantes no mundo sobre queda de produtividade, né? Então, o interessante é saber como que a gente pode fazer para fazer o upgrade dessa indústria. Como que a gente faz isso? É uma pergunta, né? É uma coisa que a gente... Como? E é interessante assim, a gente, ao longo dos anos, nós ouvimos sobre transformação digital, digitalização. Final de 2025, início de 2026. As empresas no Brasil, elas estão digitalizadas? Elas estão na internet. Elas sabem usar a internet, mas de uma maneira que talvez não seja mais estratégica. Eu não diria, por exemplo, eu tenho uma piadinha, digamos assim, que eu uso, né, que que eu depreendo dos dados que eu trabalho, que no uso ali da internet no dia a dia, a gente vê muitas empresas se comportando como CPF e não como CNPJ. Então a empresa geralmente ela tem uma conta na rede social, ela comenta posts, ela dá like nas coisas. E eu acho que a gente resolveu nas empresas brasileiras uma questão de infraestrutura. Assim, praticamente toda empresa brasileira tem acesso à internet de qualidade, fibra ótica, mas falta que aquilo seja usado de forma mais estratégica, não que seja só ali. Não diria que nem a energia elétrica, que é a coisa que você já sabe, tem que ter, ninguém discute. Então, de um modo, elas conseguiram boas ferramentas, boa infra para se criar uma empresa, começar a escalar, mas faltam processos e um conhecimento mais aplicado. Sim, falta que aquilo seja algum tipo de ajude a empresa de alguma forma. Claro, quando a gente fala, sobretudo, da TIC Empresas, né, que é uma pesquisa ampla, a gente está falando, desde a padaria até a Big Tech. Ela coloca tudo. Só que a Big Tech já está com seus problemas resolvidos. Ela não tem nenhum tipo de interesse teórico para mim ali. Eu gosto da série C, da série B das empresas. É de entender como que a tecnologia pode ajudar essa pequena empresa, essa microempresa. Como que a tecnologia pode fazer um diferencial ali no cotidiano dessa empresa. Será que o crescimento dos influenciadores, do GC, não trouxeram alguns conceitos talvez errôneos ou confundiram as empresas no sentido que você falou sobre o CPF com o CNPJ, né? Então existe um eu presa e existe agora que o CEO é a cara da empresa, Sim. né? Ou alguém, um diretor, algum C-level. Você acha que isso pode ter trazido algum impacto nos últimos anos nas empresas? Sem dúvidas. Assim, acho que tem um impacto positivo, porque eu acho que
a comunicação é melhor, as ferramentas são mais difundidas, então, né, é muito difícil, imagino, hoje em dia. Não, difícil não diria difícil. Eu diria que é um pouco condenável a pessoa não saber nada hoje do ponto de vista assim, tipo, o que desse cardápio aí que pode ajudar a minha empresa. As informações estão aí. E em plano 2025, o que você acha que ainda é surpreendente de você ver alguma prática nessas empresas da série B e C? Eu acho uma das coisas ainda e é uma das coisas difíceis de pesquisar também, do ponto de vista, né, de coletar informações, eu acho que em pleno 2025 as empresas ainda são muito, digamos, relapsas em termos de segurança digital. Assim. É muita exposição online, muito risco, muita exposição não segura. Assim. São práticas de segurança que são banais. Assim. Até hoje você vê caso de senha 1, 2, 3, 4, por exemplo, sabe? Isso é uma coisa que talvez hoje acho que é um pouco de inocência até hoje achar que a internet é um lugar que está ali, enfim, beleza. Não, você sai da empresa, você fecha a porta da empresa, né? Você não deixa aberta. É a mesma coisa do ponto de vista da segurança digital. É interessante que nós temos a visão aqui no Brasil que os avós, pai e mãe, eles ficam compartilhando fake news no WhatsApp. Mas as pessoas não têm a mesma noção que pessoas, às vezes, letradas, donos de empresas ou analistas, eles precisam ter alguns cuidados também de invasão online. Né? O último caso, eu fiquei impressionado, que eu falei, e não foi por um acaso que eu citei aqui o caso da senha, porque é o caso do museu do Louvre. A senha era tipo Louvre. E os caras conseguiram entrar. Então, assim, é algo que são os cuidados que você toma na sua vida analógica, digamos, que você tem que transferir e, sobretudo, deixar o quanto mais profissional possível. Assim, os efeitos de ataques, os efeitos de vazamentos hoje são danos, e há um novo dano, digamos assim, para a empresa, que é o dano reputacional, né, que você fica desconfiado daquela empresa que vaza dados, enfim, é algo que precisa se levar em consideração, e eu acho que no Brasil, eu não diria só no Brasil, de todas as pesquisas que a gente observa, assim, são poucas empresas que têm a segurança digital assim, como algo formal mesmo. Eu vou mais além ainda. Por exemplo, eu passei por um trauma, um assalto recentemente. Agora você pensa, quantas pessoas, quantos funcionários de diversas empresas, donos, etc., podem ter passado por situações como essa que eu vivenciei e com acesso ao celular, o que uma pessoa com uma má intenção, ela pode obter de acesso da sua empresa. Sim. Então, não é necessariamente você contratar uma ferramenta caríssima, um time de elite de segurança, mas quais são os princípios básicos de segurança para que ninguém acesse o e-mail da sua empresa, ninguém se faça por você, faça uma transferência, fala com uma transferência errada, né? Fale com seus clientes. Sim. Não, e nada mais perigoso do ponto de vista de segurança digital, eu costumo dizer, do que um funcionário mal intencionado com um pendrive, assim, tipo, ele pode causar um estrago. E é interessante isso, porque a gente fez uma pesquisa um tempo atrás sobre isso, assim, e ela foi quali, né? Uma pesquisa, a gente perguntou muitas coisas para as empresas, foi muito interessante, porque nenhum tinha um... É interessante, porque ao mesmo tempo que você precisa ter aspectos formais, né, e tem que usar softwares e tudo isso, mas há uma questão também de cultura que você tem que inculcar na sua equipe. Que é justamente isso, cuidado com os dispositivos, né? Ter um certo controle ali. Aí ficava aquela questão assim, daquela dicotomia entre controle e deixar muito solto também, mas muito controle também fica. Aí tem um aspecto de uma certa, tipo, comando e controle que algumas empresas ficam meio assim, funcionários também. Então é algo muito difícil de calibrar. Não, e há muitos anos atrás, nós vimos dentro de uma área militar americana, ocorreu o Snowden, dados vazados, ocorreu o Wikileaks. Agora, segundo semestre de 2025, nós vimos dados vazados na OpenAI, funcionário no X, né, que é o antigo Twitter, também pegando e fazendo roubo de algoritmos. Na China aconteceu isso também. Então, imagine pequenas empresas. Mas a questão também, João,
E algo que me chama a atenção, né, voltando para a sua pergunta, que te chama a atenção, né, porque isso vai acontecer. É questão de tempo até você ter o seu vazamento, empresa. A questão é estar preparada para mitigar os riscos, né? E elas não são. E um comentário, uma pergunta sobre o TIC Empresas. Além de pesquisadores, quem mais deveria ler para ter um conhecimento melhor sobre o comportamento das empresas aqui no Brasil? Donos de empresa, analistas, quem? Eu acho que a TIC Empresas tem 3 públicos, assim, eu diria. Tem o lado acadêmico, que ela interessa, então a gente trabalha também junto com a universidade, pessoas como eu que têm interesse, né, acadêmico em como que as empresas adoptam a tecnologia. Gestores públicos, a gente também trabalha bastante, né, porque justamente para trazer um cenário de maturidade tecnológica das empresas para você criar política pública. Então, um terceiro público também, que mas o pessoal trabalha em mercado, gosta sempre converso com alguns, querem saber mais ou menos um termômetro ali de alguns produtos específicos. Por exemplo, eu sempre converso com o pessoal que quer saber dos dados CRM. Onde então não sei o quê. Onde estão essas empresas e eu acho que esses 3 públicos são o público mais cativo. Mas acho que a TIC Empresas ela pode servir para todo mundo. Eu venho aqui fazendo a propaganda, né, da TIC Empresas, porque eu acho que ela dá uma boa fotografia de um mercado, ela mostra um pouco como que o Brasil caminha em termos de tecnologia para você pensar no longo prazo, porque ela tem uma série histórica grande, então a gente consegue olhar quase 20 anos para trás, assim, e ver como era lá atrás. A primeira TIC Empresas, a gente, né, eu não estava lá, né? Mas a preocupação era se a empresa tinha internet ou não. Incrível. E agora a preocupação da TIC Empresas é a inteligência artificial. Essa é a história da tecnologia no Brasil. Então, eu acho que ela mostra, sim, por vários caminhos, como que a gente vem aos trancos e barrancos aí, mas avançando. Excelente. Para quem quiser saber mais também, colocaremos o link na tela. Você já deve estar vendo uma imagem também, nosso diretor já colocou a produção e vamos nos manter informados. Acabamos de falar sobre a adoção de inteligência artificial nas empresas, mas o que é verdade, o que é buzzwords, né? Uma palavra bonita para falar, né? Mito, é um hype, né? Bom, eu acho que vale a pena a gente começar num número, né? 13% das empresas brasileiras usam IA, de acordo com a TIC Empresas. Só isso? E isso, num universo de 500 mil empresas, a gente está falando aí de cerca de 65 mil empresas, assim, com um perfil muito específico, né? E a gente observa que o uso, ele é vinculado assim, na verdade, aquilo até que a gente já conversou algumas vezes, né? Você me perguntou o que é de verdade. Chatbot é de verdade, assim. Complicado, né? Mas o que a pesquisa mostra também, o que a gente observa, mas é o que chega às empresas, ou seja, é de verdade, porque está resolvendo problemas ali específicos. As empresas compram essas soluções de outras empresas. A gente conseguiu mapear um certo mercado de IA do Brasil que, digamos, não é aquele desenvolvimento todo que a gente pensava, assim, né? Tipo, quando fala de IA, parece que sempre vem aquelas questões, robô, carros voadores, né? Não. É um sistema resolvendo um problema, um procedimento de uma empresa ali, nada muito... Mas eu acho que está chegando. Pelo menos isso. Então, eu diria que um principal uso aqui de inteligência artificial no Brasil é atendimento primário ao consumidor através do WhatsApp. Em grande medida. Ou na página da empresa também, ali, você conversa, tenta resolver alguma coisa. Se lidar com o cliente geralmente, né, as empresas têm os dados sobre isso, é fácil de você, né, você criar esse sistema. Basicamente, as pessoas perguntam sempre as mesmas coisas também e tal. Então, acho que
tudo que é, como dizia, voltando lá na sociologia das organizações, né, tudo que é rotinizável você pode automatizar. Maravilha. E é interessante porque existe uma expectativa e realidade, né? Quando alguns anos atrás falávamos sobre inteligência artificial, eram modelos preditivos. Sim. Então é faturamento, detecção de outliers, anomalias, quanto que eu vou precisar de estoque. E agora viemos, né, nos últimos poucos anos com o momento do ChatGPT. Sim. Então, quando a sociedade como um todo entendeu o que era o ChatGPT, ele já era o 3.5. Mas a gente já começou a utilizar lá em 2018 e havia um BERT, havia vários outros modelos similares com menos potência, claro, havia poder computacional menor, os modelos, os algoritmos foram melhorando, as arquiteturas das redes neurais, mas agora tudo virou LLM. Sim. Né? E é uma coisa impressionante, porque quando a gente pensa em chatbot, o chatbot ele ainda continua forte, mas não é necessariamente o que tem mais moderno, Claro. porque existe o agente de IA, é um chatbot com memória, personalidade e às vezes alguma ferramenta. Sim. Né? E nessa sua pesquisa, quando você lê sobre CRM, tem alguma área mais, num ramo como um todo de empresas, que mais adota IA e tem algum outro que tem um pouco mais de receio e não tem adotado quase nada? Sim, por exemplo, como eu disse que é um perfil específico, porque também comparado com outras pesquisas a gente observa isso. E isso, você sabe bem, estou falando de pesquisa amostral. A gente está falando, não estamos recortando 3, 4 empresas, nada contra esse tipo de pesquisa, porque elas nos mostram como que empresas mais avançadas ali fazem, mas como eu disse no início, a gente está falando, digamos, da estrutura produtiva do país, né? Falando de todo mundo. E todas as pesquisas probabilísticas, elas estão mostrando isso, que você tem um perfil de empresas, que é a IA está na empresa grande e em grande medida no setor TIC. Novidade? Não. Não é. Isso aí, meio estou falando aqui, tipo, o cara vai no podcast para falar isso. Não, mas olha, mas você observa algo interessante que pelos outros setores, assim, eu vou chamar a atenção de novo na indústria, assim, ainda patinando. Né? E quando vemos a adoção da inteligência artificial aqui nas empresas no Brasil, tem como ver uma curva nas suas pesquisas da adoção, a velocidade, nos últimos 3 anos se ocorreu uma inclinação maior? Tem alguma Sim. coisa que é perceptível? O termômetro disso, o meu termômetro, né, na hora da análise da pesquisa, é ver o comportamento das grandes empresas. Assim. Então, a questão da adoção da tecnologia é muito assim, começa nessas grandes empresas e aí depois vai fazendo aquele trickle down, assim, até porque, como eu disse, né, as soluções vão ficando mais acessíveis. A internet foi assim também, se você olha, né, nessa trajetória da pesquisa. Né? Então, de lá, 2005, começava lá as grandes empresas, já tinham tudo ali e tal, e depois começa a ficar, né, mais popularizado, digamos assim. Então, mas voltando ao que você disse, então o que eu estou observando na pesquisa é que nas grandes empresas, a gente está com cerca de 40% das grandes empresas usando IA, né, e deu uma estacionada. Então, estou esperando os resultados deste ano, que nós estamos terminando de coletar os dados, torcendo para que isso mude. Talvez mude, porque nas pesquisas que eu acompanho, a gente já começa a ver as grandes empresas descolando, né, desse uso da IA. Então, vai, já alcançando ali 60% de grandes empresas, sobretudo na pesquisa europeia, que é a que a gente usa o mesmo framework. E vou focar numa palavra-chave que você falou, que é o termômetro, que é o que está aqui na tela também, para linkarmos, né? Então, existe essa proposta de criarmos essa metodologia da gente poder predizer se estamos numa bolha ou não. Para que isso serve? Eu faço convite desde já ao Dr. Leonardo para estar conosco, a gente ir refinando a metodologia científica. Existe uma fórmula aqui também, na qual a gente consegue entender através de notícias. Antigamente, lembra que as pessoas falavam sobre análise de sentimento? Sim. Era só isso que havia de machine learning na parte quali, né? Ou fazer uma nuvem de palavras. Nossa. Mas estamos em 2025. As palavras agora, elas são muito mais fáceis de você conseguir colocar em um algoritmo, o próprio LLM sobre isso, né? E você fazer uma probabilidade
com retroalimentação e algumas outras coisas que não vale entrar aqui, mas existe uma fórmula matemática, assim como grandes institutos de pesquisa, que nós estamos desenvolvendo aqui no momento, para que a gente consiga entender o quê? Saiu aquela notícia bombástica, né? Saiu o lançamento do GPT 5.1. É importante mesmo? Vai impactar alguma coisa ou é só um hype? Né? Tem empresas como a NVIDIA, a OpenAI recebeu um investimento, ela colocou outro na NVIDIA, a NVIDIA está junto com a Anthropic, que está junto com a Microsoft. Existe algo acontecendo no mercado. É uma bolha ou é algo saudável? Como é que vai acontecer? O que pode acontecer se esse valuation ele sofrer uma mudança repentina, uma brusca? Então, aqui existe uma proposta que nós estamos criando, baseada em algumas notícias, né, para gerar um score. Esse score, para que ele poderia servir isso? Agora vamos tentar conectar com a TIC, empresas, ou como uma percepção macro, porque não estamos criando nada novo. Existe isso ao redor do mundo, né? Nos Estados Unidos tem uma empresa famosa chamada Haoxi, se eu não me engano, que ela pode falar assim, ocorrerá um impeachment ou não? Qual a probabilidade do prefeito de Nova York novo ganhar, o Mandani ou não? Então, existem pessoas que ganham a vida com essas probabilidades e você consegue ter melhores tomadas de decisão se você sabe o que vai acontecer no cenário. Sim. Eu vou fazer uma coisa meio, uma anedota, porque sabe o que me chamou a atenção? Talvez, e aqui vamos falar, né, da OpenAI, né, do ChatGPT. Desde o lançamento, e eu vou contar um caso que é a minha anedota. A minha irmã, ela é professora de educação infantil. E ela usa o ChatGPT para ajudar no planejamento das aulas. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela se refere ao ChatGPT, ela chama ele de chat. Não, eu ponho lá no chat e eu fiquei olhando e pensando, a tecnologia virou em 2, 3 anos já do dia a dia das pessoas. Assim, tipo, a velocidade disso, ele tem um apelido, sabe? Tipo... Então, olhando isso aqui, da adoção real versus projeto, é evidente que em empresas é muito mais complexo do que o uso que a minha irmã faz, que é aquele uso que as pessoas estão fazendo, né, de quase com um sistema de busca mais avançado, alguma coisa ali para organizar. Mas eu acho que essa velocidade, como que essa tecnologia adentrou no cotidiano de maneira muito rápida, uma aceitação, assim, é algo que a gente, isso de fato... Outras tecnologias demoraram mais, até do ponto de vista da infraestrutura, para se consolidar e ser algo assim. Por exemplo, o melhor exemplo que eu acho disso é a energia elétrica. Tem um livro do Carl Benedict Frey, né, que fez ele é conhecido pelo Osborne Frey lá atrás, que previu quantos empregos iam ser... Previu não, estimou, tentou quantos empregos iam ser perdidos. Ele fez um livro fazendo um paralelo sobre a energia elétrica e a inteligência artificial, colocando elas até ali. Só que, por exemplo, um dos grandes desafios da energia elétrica foi criar a infraestrutura que a gente vê aqui para sustentar aquilo, né? Da lâmpada ali do Edison até virar isso que a gente nem percebe, foram alguns anos. Eu acho também interessante porque eu, como estou trabalhando 15 anos com inteligência artificial, ciência de dados, essa parte, o que eu vejo que a maior aplicação da IA é onde as pessoas não percebem que existe a IA. Sim. Então, elas vão continuar utilizando o Excel, o PowerPoint, elas agora vão falar com o GPT, né? Eu já ouvi o GPTeco, eu uso o Claude da Anthropic, eu chamo ele de Cloud. Vou falar, Cloud, me ajuda aqui. Eu integrei a minha vida toda, meu computador, minha pasta de downloads, aquela mais bagunçada, o Cloud ele tem acesso. Meus conteúdos científicos para o doutorado, para o trabalho, tudo ele tem acesso. É uma questão de LGPD, acho que não entrarei nesse aspecto aqui, mas eu sabendo lidar com essa temática, é algo de se transformar a vida. Sim. Né? E mesmo assim, dentro de grandes bancos, dentro de grandes empresas, a parte do machine learning continua muito forte. Cada vez mais e mais modelos trabalhando de forma em conjunto, às vezes autônoma. Por exemplo, quando você pede uma comida no aplicativo, existem vários modelos para entender aquele perfil seu, naquela região, qual é a probabilidade de pedir qual tipo de comida. Sim. Se você está comendo muito saudável, eu vou colocar um desconto numa comida saudável e não numa pizza para ti. Então, existem umas camadas de tecnologia, que nem você falou da energia, né? Eu já ouvi que a IA é o novo petróleo, é a eletricidade, é um monte de coisa, né? Agora tem data center na Lua, a gente vai falar em breve também sobre isso. Então,
Uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para quem estiver nos ouvindo é que continue se atualizando e estudando. Sim. Por exemplo, tem o TIC Empresas, que você havia comentado, então você tem um panorama do setor, o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nos últimos anos. Tem ferramentas que nem essa aqui que nós estamos desenvolvendo, nós já conto contigo na metodologia aqui também. Vamos lá. Para que as pessoas possam entender, eu vou fazer um grande investimento, não é uma empresa pequena, talvez nem tanto, mas é um grande investimento. O que está acontecendo no mundo? Existe algum alerta? Pode deteriorar uma ação, um container com minhas placas de vídeo para minha empresa? Então, assim, é interessante e é importante se manter atualizado. Concorda? Claro, não tem como não concordar, né, com isso, até porque eu sou de uma época, eu posso já chegando nesse momento que eu falo isso, né? Mas eu mantenho essa... Quando eu vi a internet pela primeira vez, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, vamos alcançar a inteligência absoluta. O projeto, eu costumo dizer que é o projeto iluminista, né? De que nós vamos disseminar o conhecimento, não vai haver mais as trevas, a ignorância, né? Como eu fui inocente, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje eu vejo um pouco disso com a IA também, assim, aquele otimismo de que a tecnologia vai resolver nossos problemas. Ela vai ajudar. A resolver não vai. Ainda depende muito aqui das nossas escolhas e, enfim, e acho que relacionando com o que você disse, né, tentar usar a tecnologia para melhorar os seus estudos, daquela coisa toda, assim, tipo, não terceirizar a sua mente à tecnologia. E, Leonardo, assim, a inteligência artificial ela não sai do além. Existe a nuvem, existem os processamentos pesados, as placas de vídeo. E agora, um dos temas que nós falaremos muito mais em breve, num episódio especial sobre isso, são os data centers, né? Que nem a gente pode ver aqui na tela, existe comparação, acompanhamento, inclusive com discussão política entre presidentes, né, e grandes nomes sobre geração de eletricidade, né? Como que esses data centers eles serão alimentados, onde? Na Califórnia teve também, né? Um problema que eles não conseguiram ligar um data center. Agora a gente fala sobre Lua. O que você vê sobre esse cenário, assim, uma visão, um comentário macro, global e aqui no Brasil também? Bom, global, eu diria, né, que essa corrida eu estou tendo que acompanhar, estou tendo que entender um pouco dessa área, porque a gente iniciou um projeto de data centers agora, né, de mapear os data centers do Brasil. E eu cheguei num número de data centers no Brasil, posso falar, 465. Uau! Mas desde vamos dizer, aquele CPD até o dos grandes players aí do mercado. E vou tentar relacionar o Brasil com o mundo. Nós estamos longe disso aqui. Mas isso é fácil, né? Tipo, ver o analista aí para falar que a gente está longe de Estados Unidos e China, né? Mas eu vou te falar um número a mais. Assim, desses data centers que nós mapeamos, eu diria que o Brasil tem cerca de 60 data centers, de fato, no nível desses aqui que a gente está conversando. Porque, cruzando vários dados ali, você consegue ver pelo mercado de energia. Então, tem 60 data centers que estão ali no mercado livre de energia. Isso pode ter mudado, um pouco para cima, para baixo, mas por aí. Esses que são, de fato, aqueles que podem ter alguma coisa um pouco mais de inteligência artificial. Nem todos desses, mas a gente sabe o consumo deles e tal. E não está perto disso aí. Mas a gente já observa no Brasil toda uma movimentação de empresas ali já querendo garantir o seu uso energético um pouco mais, digamos, mais intenso, né? Então, a gente está começando aí essa corrida. Aí eu trago uma mensagem também de esperança de que quem estiver entrando no mercado, é uma oportunidade incrível para engenheiros eletricistas, eletrônicos, civis também, né? Tem a parte urbana toda desenvolvendo, né? O que está acontecendo, e também quem quiser trabalhar com algoritmos de alta performance, a parte quântica como um todo. Que época maravilhosa para se estar vivo. São várias oportunidades, assim, quando você observa a construção de um data center, por exemplo, você vê impactos amplos assim no entorno, né, das localidades. Então,
Tem a questão da rede de transmissão, tem a questão da conectividade, tem a questão da hídrica, tem a questão também das estradas, enfim, é uma conversa que envolve vários profissionais, né? E acho que pela questão, sobretudo por causa da política de data centers que o Brasil está estabelecendo, dando muitos incentivos, pode ser que seja algo aí realmente para pagar uns não sei quanto tempo, assim, mas que vai aquecer o setor, isso a gente já está observando. E trago uma cereja do bolo para a gente concluir aqui, Leonardo, que é essa visão de world lab, de world building, construção de mundo. Por que isso é importante? Porque lá em 2012 aconteceu um momento chamado momento ImageNet, que foi quando a rede neural ela caiu no coletivo, no pensamento da academia, dos pesquisadores e as grandes empresas de eu preciso utilizar isso aqui, porque isso aqui trouxe um ganho de qualidade, onde a margem de erro de detecção, de classificação de algumas imagens diminui mais de 10%. Eu não lembro o número exato, 15%, 14%, mas foi algo impressionante naquela época. Aconteceu um momento do NLP, lá para 2018, mais ou menos 19, e depois aconteceu um momento do ChatGPT em 2022 para 2023, Sim. onde todo mundo sabe falar o que é o ChatGPT, é uma marca fortíssima. Muito. E agora, os mesmos pesquisadores lá de trás do ImageNet voltaram com esse conceito de criação de mundo. Deixamos aqui esse site para vocês poderem pesquisar, vocês verão aí na tela também, né, de World Labs. Então, agora vocês tentem entender o mercado imobiliário. Agora, quando você for comprar um apartamento, você consegue entrar no apartamento ali com óculos inteligentes. Existem uns óculos, que nem vocês estarão vendo aí na tela, da Meta, o Ray-Ban, muito bonito, que você consegue ver um display assim na sua lente. Você consegue agora fazer simulação de chão de fábrica. Então, uma indústria automotiva. Você consegue montar tudo que era só da NVIDIA Omni Labs, que era incrível, era um metaverso industrial e médico da NVIDIA. Agora você consegue navegar ali dentro. Você, em menos de 30 segundos, com óculos especial ou uma câmera também, você consegue girar num cômodo que nem esse onde nós estamos e acontece o mapeamento inteiro. Então, vamos voltar não apenas agora a detalhar mais o conteúdo de World Building, deixa um outro episódio, mas sobre Data Center, né? Imagina a quantidade de energia necessária para gerar uma simulação 3D com vários usuários entrando naquele mundo. Imagina a velocidade de internet, a estabilização de vários outros aspectos necessáriros, tirando parte de segurança, que você sabe, né? Hoje em dia existe escândalo em Roblox, metaverso via assédio. Imagina no que a gente está acontecendo, o que a gente vai vivenciar nesses próximos anos. Eu fico super empolgado. E você, Leonardo? Empolgado, mas também um pouco, né? Eu sou né, digamos com algumas ressalvas, assim, porque quando você, né, olhando para a história, né, esses momentos de muito agito tecnológico, assim, são interessantes, né, porque se você olhar depois o que é que, né, o que era prometido e do que era entregue, né, tem algumas distâncias, né? Eu vou usar um exemplo, você estava colocando aí, eu quando comecei a estudar mais focado para esse lado digamos, aí eu vou ter que usar um buzzword aqui, da transformação digital, né? Até beber uma água. Não, a gente poderia proibir isso, né, de falar, né? Mas eu me lembro da indústria 4.0, que ela tinha, tem o livro interessante, né, do Klaus Schwab, né, do Encontro de Davos, né, do Fórum Econômico Mundial, que tinha, de certa forma, eu diria uma utopia, digamos assim, né, mas não uma utopia de algo que não vá ser, né, que não impossível, mas algo almejando alguma coisa. Me chamava muita atenção o conceito de customização em massa, que era basicamente o que você estava colocando. Eu vou pôr o meu óculos, eu vou escolher a cor do carro, esse pedido vai lá para a fábrica vai fazer esse carro todo de forma, né, com robôs, e vai chegar lá em casa. Isso não vai acontecer? Estaremos vivos? Estaremos vivos?
Tá chegando lá, porque você estava falando disso, você estava contando, né, dessa questão de você ver as casas e tal, né, de você ter uma certa experiência, como diria o digital twin, né, assim, de um apartamento para você escolher, enfim. Acho que tá chegando. Parece que sim. A questão é, não sei como. Espero que chegue, né? Não tem como. Eu não quero, não estou aqui para quebrar. Não sou um ludista. Então, o Digital Twin é minha linha de pesquisa principal. É um dos temas que eu mais amo estudar. O que eu acredito é que a parte do hardware é um pouco mais a ser avançada, mas o software, o que eu já tenho visto, aplicativos, especialmente web apps, que é aqueles que você não precisa ficar instalando na Apple Store, né, Sim. na Android. Então, é esses que são baseados em site, baseado no seu perfil, em cookies, alguma coisa, você consegue customizar telas iniciais, Ah, tá. telas secundárias. Então, a gente está começando a entrar em alguns desses aspectos. Porque quando a gente vê, né, o que era a filosofia do software 1.0, quando foi para o 2.0, tem 3.0, não dessa bagunça que eu recentemente fui contigo num evento que tinha indústria 5.1, 5.0. Falei, o que está acontecendo? Assim, nada. Então, assim, tem muito marketing, muito hype, Sim. coisas estranhas, mas no geral, agentes de IA que estão criando códigos para automatizar em tempo real. São sistemas operacionais baseados em agentes de IA. Eles chamam de LLM OS, de sistema operacional. Uhum. Então, olha o que a gente está vivendo. Eu acredito que a gente vai ver muita customização, muita coisa, muitos gadgets. Eu, assim, Sim. eu espero chegar na minha segunda dobra de vida lotado de dispositivo eletrônico legal, falando aqui, assistindo. Te dando vários conselhos, né, analisando todos os seus passos, essa coisa. Agora, mas por outro lado, eu tenho isso, né? Eu fico pensando que até aquilo que eu estava colocando antes. A inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, ela está aí, enfim, você colocou esses exemplos aí. Mas ela está no celular, né? E aí até é uma questão que eu faço, que eu fico pensando, qual que vai ser o próximo celular, assim, né? Porque você colocou um aspecto de dispositivo, acho que ainda é um limite. O óculos, você vai, eu ainda não tenho coragem de usar aqueles óculos para não dá, não tem muito, não é muito meu estilo. Mas eu fico pensando sobre isso, assim, tipo, como que vai ser, né? Assim, esse acompanhamento, esse cotidiano dela vai cada vez mais, mas enfim, né? A gente ainda acho que ainda vive sob a era do smartphone, hein? Você trouxe uma proposta interessante da gente gravar um episódio sobre essa parte dos gadgets para comunicação, né? Sim. Então eu pretendo trazer uma pessoa para a gente falar da parte do hardware e quero Legal. pensar contigo o impacto disso nas empresas. Justamente. Por quê? Quando a gente vê o Johnny Ive, o grande designer da Apple, que tem uma parceria agora que foi a empresa dele comprada pela Sam Altman, o próprio Elon Musk falando que ele vai entrar no ramo também com um novo tipo de dispositivo onde não vai ter tela. A tela, ela vai ser como se fosse hoje em dia o Bluetooth que joga para algum outro dispositivo, como os óculos, um anel. Então, assim, qual que vai ser o formato? Eu acho que vai ser no estilo de um bottom, algum pingente, ou tipo um Tamagotchizinho mínimo, mas muito curioso pra gente ver, não apenas no CPF, que nem você comentou, mas dentro de uma empresa Sim. com privacidade, toda problemática. Alguém vem e fica filmando a reunião o tempo inteiro ali, e para onde aquela pessoa está enviando? E vamos lembrar do grande momento que do Zuckerberg esse ano, né? Que ele estava lá lançando a coisa mais, né, tecnológica possível, só que o Wi-Fi não estava funcionando direito, né? Assim, ou seja, você tem que. E isso serve para as empresas, né? Também serve para todo mundo, né? Não, em novembro de 2025, o governo russo foi apresentar o competidor do humanoide da Tesla. 3 passos, o boneco Caiu. o Android caiu. Então, assim, não é tão fácil, glamouroso como a gente está vendo. Tem um processo pela frente, mas eu quero deixar vários temas aqui para a gente voltar, a gente fazer ao longo de 2026 uma série bem empolgante, Leonardo, sobre esse impacto sociológico, antropológico Claro. também, né? Nós temos a noção de antropomorfizar tudo, Sim. mas o algoritmo ele traz uma visão diferenciada. Então, o que vai impactar essas grandes mudanças de hardware, de software, de pensamento sistêmico na sociedade, em todos os setores, Sem né? dúvida. As grandes empresas, nós
temos um pouco mais de previsibilidade. Sim. Mas e aquelas pessoas que serão surpreendidas? Então, assim, poderia só fazer um comentário para a gente concluir? Primeiro, né, conte comigo, né, para discutir esses aspectos, porque a gente realmente, toda tecnologia, a gente tem impactos sociais, é meio banal dizer isso, né? Social, econômico, político, antropológico, como você colocou, assim, talvez aí há mais do que outras, assim, até. Porque justamente, né, lida com essa questão de qual que é a nossa ideia de que nós somos, enfim, tem toda essa questão, assim, um pouco dessa interface que traz algumas coisas, assim, interessantes, né? Porque, querendo ou não, ela absorve nossa cultura, né? Então, ela é um pouco da nossa imagem, assim, de certa forma. Mas toda tecnologia tem seus impactos, inclusive agora aí os prêmios Nobel aí de economia desse ano mostraram isso, né? Sobretudo o Joel Mokyr, né, que ganhou, um grande historiador de tecnologias, assim, recomendo a leitura. Então, temos que debater. Agora, debater com um objetivo, né? Assim, que é qual? Não sei. Assim, porque é uma coisa imparável também. Ainda bem. E é interessante, eu gosto de ter um pensamento de qual será a próxima logia que será desenvolvida. Tem antropologia, sociologia, e para os algoritmos? E os algoritmos nesse estudo como um todo, já existe algo? Ou a gente vai deixar para um sonho futuro? Bom, a gente pode usar a própria sociologia como exemplo. A sociologia, ela nasceu justamente para tentar entender os desafios da Revolução Industrial. De repente, o mundo era um tanto de fazenda, né? O mundo era um marasmo completo, e aí de repente tem uma fábrica, tem um sistema, as pessoas vão trabalhar, organizações enormes surgem, transformações brutais nas cidades, nas formas como as pessoas conviviam, e aí tem lá uns caras lá querendo tentar entender, mas era assim, agora está desse jeito, como é que vai ser? Acho que é uma Sociologia das máquinas. sociologia Tema interessante, hein? Sim, sociologia dos algoritmos, será? Não, ficou ruim, né? Foi muito bom. Muito obrigado aqui pela parceria desses anos, pela presença. João, E vamos continuar nessa série para a gente poder trazer mais informação, letramento também de como que as empresas estão se comportando no Brasil, fora do Brasil, como um pesquisador, um empresário, um cientista pode se preparar, né, Leonardo? João, conte comigo, muito obrigado e será um prazer estar aqui falando com você. Rumo ao topo.